rapaziada, de novo. Vamos para mais uma aulita. Essa aula vai ser sobre isomeria, né? Isomeria é um assunto relativamente vasto, né? Então, para não deixar uma aula longa, eu vou dividir em 3 mini aulas, né? Para até não ficar maçante para vocês, porque eu percebi que as aulas que eu gravei estavam ficando com uns 40 minutos, então não é muito agradável. É só me botar no X2 que tá tudo certo. Então vamos dar aquela começada. Explicando o que é isomeria, né? Basicamente são aqueles compostos que têm a mesma fórmula molecular, beleza? Ou seja, CX, HY, OZ, e não necessariamente apenas esses três, pode ter um cloro, um iodo, um bromo e por aí vai, beleza? Porém, eles não são a mesma molécula. Por mais que eles tenham a mesma fórmula molecular, não são a mesma molécula. Safo? Elas têm propriedades físicas diferentes, têm propriedades químicas diferentes, porém, a única semelhança é a fórmula molecular delas. E aí, avançando um pouquinho mais, a gente tem esses bilhões de tipos de isomeria, né? Eu vou dar uma pausa aqui que eu acho que eu vou espirrar. Voltei e não espirrei. A gente tem esses vários tipos de isomeria, né? Que basicamente são em duas grandes classes. A constitucional, que basicamente vai alterar a constituição da molécula, né? A molécula, se a gente for ver, ela tem uma função orgânica, ela tem uma cadeia principal tal, e ela tem tais ramificações em tais posições na cadeia principal. Ou seja, essas três grandes coisas aqui definem a minha molécula. Caso alguma delas se altere, eu passo a ter uma isomeria constitucional, ou seja, eu altero a constituição básica da molécula. Se não, se eu estiver tratando apenas da posição relativa dos átomos na molécula em si, aí eu estou tratando de estereoisomeria. E ela pode ser conformacional, que a gente vai ver também, uma classezinha. Acho que é a primeira classe que a gente vai ver. Não, mentira, a gente vai ver primeiro constitucional, depois conformacional, depois diástro e depois anântico. Ela pode ser conformacional, que é rodar a ligação simples em torno de si mesma. Pode ser configuracional, geométrica, né? E nessa geométrica ela se subdivide em duas classes. Ah, mas tem três, isso aqui vou explicar mais à frente. Uma primeira grande classe é a cis-trans, que trata basicamente de ligações duplas e posições relativas na ligação dupla, porque a ligação dupla, diferentemente da simples na conformacional, a gente não pode rodar. Então eu ficaria com essa cis-trans aqui em ligação dupla ou em anel ou em átomos em que eu não possa rodar eles e os substituintes eles passam a ter outra posição. E a óptica, que aí eu acho que até falei na primeira aula geral para vocês, que a óptica trata de 4 substituintes diferentes no meu carbono, né? Então, avançando... e não necessariamente só no carbono, pode ser no nitrogênio ou outros átomos que não tenham... outras moléculas que não tenham plano de simetria. E aí, avançando, a gente já vai entrar na isomeria constitucional. E como eu falei, ela pode ser de função, cadeia ou posição. E aí, na isomeria de função, na isomeria constitucional de função, existe a particularidade da tautomeria, que é um equilíbrio entre a função química enol e cetona. A gente vai ver mais à frente. Existe a isomeria constitucional de cadeia e a isomeria constitucional de posição, com a particularidade da metameria, que é a posição do heteroátomo na cadeia principal. Beleza? E essas funções estão em ordem de prioridade. A isomeria constitucional de essas funções, esses tipos de isomeria. Sendo que a isomeria constitucional de função tem a maior prioridade e a menor prioridade de posição, beleza? Aí, avançando um pouquinho mais, isomeria constitucional de função é quando eu tenho compostos de mesma fórmula química. Vamos pegar esse exemplo aqui, C3H6O, beleza? Pode ser isso, ou pode ser isso, beleza? São duas funções químicas diferentes. Ambas têm a mesma fórmula molecular, mas como são duas funções químicas diferentes, elas vão ser isômeras constitucionais de função, beleza? É simplão. Avançando. Eu posso ter não só com oxigênio, tá? Posso ter com outras N funções. Até mesmo isso aqui, ó. Um éster, beleza?
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, perdão. E isso aqui, 1, 2, 3, 4. São duas funções diferentes, por mais que tenham esse mesmo dupla O, um é um éster, outro é um ácido carboxílico, beleza? São duas funções diferentes. Ou isso aqui, por exemplo, ó, acabei de lembrar de um exemplo interessante. NH pam, pam, e isso aqui. Uma é uma molécula bifuncional de cetona e amina, beleza? Sendo que a cetona tem maior prioridade, logo a amina passa a ser uma função secundária. E essa aqui é uma amida, isômeras constitucionais de função, beleza? E avançando um pouquinho mais, ó, o slide ele tá meio mal formatado, mas dá para enxergar. Isomeria constitucional de função na particularidade da tautomeria. Tautomeria é este equilíbrio aqui. Equilíbrio entre a função enol, beleza? E a função cetona. Eu botei um slide mais para frente porque esse não é o único equilíbrio de tautomeria que a gente tem, beleza? Existem mais, porém, enol-cetona é o mais clássico para a gente, é o que mais será cobrado e é o que mais vai aparecer, resumindo, tá? Então, como é que funciona? Enol é a seguinte função. Esse carbono com ligação dupla, outros substituintes. Basicamente é um álcool ligado a um carbono sp2, beleza? Que faz ligação dupla, que faz ligação pi de modo geral, tá? Isso aqui vai estar em equilíbrio com a seguinte espécie. Para esse camarada entrar em equilíbrio, eu vou até desenhar o hidrogênio do outro lado. O oxigênio, sendo mais negativão, né? Ele vai querer roubar o elétron do hidrogênio, deixando esse hidrogênio positivo e esse oxigênio, por consequência, negativo, certo? O oxigênio, quando ele está negativo, ele pode pegar esse par de elétrons que ele tem a mais e transferir aqui como se fosse uma ressonância, porque esse carbono aqui ele é sp2, beleza? E ele pode formar uma ligação dupla. Então essa ligação, esse par de elétrons, esse negativo, ele pode descer e virar uma ligação dupla. Na hora que isso acontece, essa aqui ela tem que subir para cá, porque eu não posso ter um carbono pentavalente, beleza? Então uma dessas ligações simples aqui, ó, ela sobe e deixa esse carbono negativo. Mas ora, vejam só, eu tinha um hidrogênio aqui do lado positivo, livre para fechar uma ligação com esse carbono, beleza? De modo que a minha molécula ela vai virar isso aqui. Hidrogênio, C, dupla O, etc. Beleza? Eu saí de um enol. Deixa eu até voltar aqui o negócio. Pam, 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 pam. Vou desenhar para ficar bonitinho aqui para vocês. Pam, 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 pam. Aí esse desenho hidrogênio do outro lado. Ai, meu Deus. Tá, você mais, menos, esse menos entra aqui, esse aqui fica para cá, esse aqui, pronto. Beleza. E aí você tem essa cetona formada, tá? E aí vamos avançar. Avançado, notem que aqui tá a nossa tautomeria mais famosa, né? Cetenólica. Mas existem outras formas de tautomeria, beleza? A título de curiosidade. Aí a gente entra nessa próxima isomeria constitucional, que seria de cadeia, beleza? Basicamente trata de cadeias carbônicas diferentes. A cadeia principal ela tem que ser diferente. Então vou pegar esse exemplo aqui. Pam, pam, pam. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. E isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São cadeias diferentes. A cadeia principal, a cadeia carbônica principal, antes tinha 7 carbonos e aqui tem 8. E eu não paro por aí. Eu posso ter essa seguinte isomeria. 1, 2, 3, 4, 5. São isômeros de cadeia. Isômeros constitucionais de cadeia. Beleza? E também, não apenas isso, vamos supor isso aqui. Beleza? Agora vamos pegar esse camaradinho aqui. São isômeros constitucionais de cadeia. Beleza?
minha ramificação, a natureza da cadeia principal da minha ramificação, né, em tese, mudou. Beleza? Eu não fiz uma mudança de posições. Como eu não fiz mudança de posições nem de funções, eu tenho uma isomeria constitucional de cadeia. Beleza? E avançando aqui para a nossa última isomeria constitucional, que seria de posição. Tranquilo? Basicamente, é mudar a posição ou da minha função ou da minha ramificação. Beleza? Aqui no caso de mudança de coisa de função. E aqui a posição da ramificação. Epa. Beleza? Basicamente é isso. É um caso bem tranquilo. E aí a gente puxa a sardinha para a metameria, que é um caso particular da isomeria constitucional de posição. Beleza? Que trata da mudança da posição do heteroátomo de uma função orgânica na cadeia principal. Então vamos supor que eu tenho esse éter aqui, por exemplo. Beleza? Eu posso fazer o seguinte. Ora, eu mudei... Tá, por acaso eu peguei uma molécula simétrica, que raiva. Pronto, não é mais simétrica. Eu mudei a posição do heteroátomo. O tamanho da cadeia principal continua o mesmo, né? A cadeia principal continua sendo essa. A função orgânica continua sendo essa. O que mudou? A posição do oxigênio na cadeia principal. Se eu estou mudando a posição de um átomo diferente de carbono na cadeia principal, eu tenho uma isomeria constitucional de posição, no caso particular da metameria. Beleza? Isso não acontece apenas com o oxigênio. Eu posso ter a função amina aqui no meio, por exemplo. Tá? Eu posso ter um C dupla O, e na hora que eu desloco esse grupamento para um lado para o outro, eu continuo tendo uma isomeria constitucional de função, no caso particular de função não, perdão, de posição, no caso particular da metameria. Tranquilo? Galho fraco. Aí, lembrando, se a gente for voltar um pouquinho, a isomeria constitucional de função trata basicamente de funções orgânicas diferentes. A isomeria constitucional de cadeia trata de funções iguais, mesma função, porém cadeias carbônicas diferentes. A isomeria constitucional de posição trata de funções iguais, cadeias carbônicas principais iguais, porém posições das ramificações diferentes. Tá? Se as ramificações, por exemplo, esse camaradinho aqui, se for isso e ele passa a ser isso, é a isomeria constitucional de cadeia, beleza? Minha cadeia muda, tá certo? Eu mudei a natureza das minhas ramificações, então mudei a cadeia. Galho fraco também. Vamos avançar. Aí aqui para vocês eu boto esse BISU, né, que é o índice de deficiência de hidrogênio, vulgo IDH, mais conhecido como índice de desenvolvimento humano para geografia, tranquilo? E o que ele vai auxiliar na gente? A gente pode ter uma molécula cheia de Sbrubbles, cheia de ligações duplas e ciclos e não sei o que, não sei o que, não sei o que, átomos diferentes e tal. Só que a gente vai querer ver de forma rápida qual que é a fórmula molecular dela para descobrir se é isômera de outra ou não. É muito mais fácil do que eu ficar contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Então, para isso, eu vou supor que eu tenho essa fórmula molecular genérica, beleza? Carbonos, hidrogênios, oxigênios, nitrogênios, halogênios e por aí vai o que você quiser botar, tá? Mas aqui tem só um parênteses. Átomos bivalentes, né? Oxigênio, enxofre, por aí vai. Átomos trivalentes, nitrogênio, fósforo, etc. Átomos monovalentes, halogênios de modo geral, halogênios. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que respeitar. E aí a gente sabe que naturalmente a fórmula, se a gente tratar de um composto só CH, se ele for totalmente saturado, ele é um CX H2x mais 2, certo? Se eu tiver ligações duplas pis ou ciclos, eu diminuo o número de hidrogênios em 2, beleza? Ou seja, o número de hidrogênios passa a ser o anterior, né, o regular, o que eu espero numa situação normal, menos 2 vezes n, sendo que n é o número de ligações πs mais o número de anéis fechados. Beleza?
Partindo para o próximo. Eu posso estender aos halogênios também. Cada halogênio diminui o número de hidrogênios em 1. Porque é basicamente eu pegar um hidrogênio, aqui ó, CH3, e substituir por um cloro. Obviamente o número de hidrogênios vai diminuir em 1. Então cada halogênio diminui o número de hidrogênios em 1. Então o que era o número de hidrogênios normal? Era 2A mais 2, menos 2 vezes N, que é o das pis e dos anéis, menos E. É esse camaradinho aqui, esse númerozinho aqui. Beleza? E avançando um pouquinho mais, cada nitrogênio aumenta a mais o número de hidrogênios em 1. Vamos ver essa brincadeira aqui. C3HH e isso aqui, H3CNH2. O que antes era um hidrogênio virou um nitrogênio mais hidrogênio, beleza? Então até agora já temos 4 hidrogênios, né? Mais um hidrogênio. Tranquilo? Isso vale para minas primárias, secundárias e terciárias. A mina primária é aquela que tem 3, que está ligada a 3, perdão, a mina terciária está ligada a 3 carbonos, a mina secundária está ligada a 2 carbonos e a mina primária está ligada a 1 carbono. Beleza? E aí, eu aumento então o número de hidrogênios em D, sendo D o número de nitrogênios, ok? Então, por fim, eu fico com isso aqui. 2A mais 2, que é o regular, menos 2 vezes N, sendo N a soma do número de pis e ciclos, menos E, sendo E o número de halogênios, mais D, sendo D o número de nitrogênios, fósforos e por aí vai. Beleza? Então aqui eu fecho a isomeria constitucional. Vou passar para a isomeria cis-trans agora. Depois isomeria conformacional e por fim isomeria óptica, cada uma em 4 aulinhas separadas. Safo? Valeu!